O capítulo começa com o All For One tomando forma, como vimos no capítulo passado. Um sorriso macabro surge em seu rosto, enquanto Izuku cai pelos vestígios em sua forma infantil. All For One fala com Izuku de que ele havia pegado o One For All e roubado o Yoichi dele. Assim, ao atacar Tomura psicologicamente, Deku permitiu que All For One emergisse na superfície. Como a gente já tinha falado aqui no canal, estava na cara que o Deku, trazendo o Tenko de volta, enfraqueceria o Shigaraki. E o All For One dentro dele surgiria e foi batata. Agora a situação virou de uma forma que nem eu sei como o Deku vai sair do meio desse caos. E calma, que a desgraça deste capítulo apenas está começando. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 419 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, seguimos aqui para a gente falar sobre este capítulo. E que pedrada! E que pedrada sobre esse capítulo. Muitos não gostaram, eu tô curtindo pra caramba, porque ó, minha cara de tristeza pro Shigaraki, ó. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 419 logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem muita coisa legal para você acompanhar aqui no canal do Geek Brasil, então se inscreva para você receber sempre as notificações, ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos. É claro, eu sei que vai aparecer ali na sua tela inicial, mas é importante também você se inscrever para fortalecer o canal do Geek Brasil. E é claro, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz, a minha história que eu escrevi juntamente com os inscritos. Os inscritos criaram alguns personagens, eu criei toda a lore e a gente juntou tudo isso, bateu no liquidificador e saiu Que Haja Luz. Uma história bem interessante que a gente tá caminhando, começando, quase chegando na metade, na verdade, do volume 5. Então tem bastante coisa pra gente desenvolver e aprimorar ainda. E você pode ler através do link na descrição. Só clicar no link do Tapas para você poder acessar a novel Que Haja Luz. Temos finalmente o Shigaraki e ele está se desintegrando dentro do All For One, que havia ali engolido. E dessa forma, o vilão se manifesta na sua frente. All For One está dizendo que Shigaraki nunca fez uma escolha em sua vida, mas que foi ele quem o fez acreditar que ele tinha sua própria decisão. Ele era controlado desde o começo. All For One diz que falhou 2 vezes em capturar o One For All. A primeira vez foi com o Daigoro Bancho e a segunda vez foi com En Taiotai. Ele admite que tudo que faltou a ele foi uma vontade de ferro. Enquanto All Might crescia em poder, All For One começou a procurar por alguém mentalmente fraco, alguém que ele pudesse controlar. All For One conheceu o pai de Tomura e ele o convenceu a ter outro filho, já que a irmã de Tomura era grande demais para suportar o All For One. Então ele convenceu o Kotaro a ter um outro filho. Quando Tomura nasceu, All For One tirou sua individualidade original e deu-lhe uma nova individualidade quando o trouxe para casa juntamente com a sua família. Garaki então copiou a individualidade de uma pessoa, a desintegração, mas removeu o outro lado da individualidade, a capacidade de reconstruir, e o transferiu para Tomura quando era criança. Ele tem controlado a vida de Shigaraki desde o início. Até mesmo os amigos que Tenko tinha eram garotos influenciados de alguma forma pelo All For One. Ou seja, tudo na vida do Shigaraki foi manipulado do começo ao fim. Tudo na vida do Tenko foi uma mentira. Seu nascimento foi manipulado, suas habilidades foram manipuladas, seus amigos foram manipulados e até mesmo ter matado os seus pais foi algo manipulado. Tudo foi completamente controlado desde o início. Tudo para que o All For One encontrasse o receptáculo perfeito para si. E a história confirma que até mesmo foi o All For One que levou o Shigaraki para casa no dia que seu pai lhe deixou de castigo por brincar de herói.
A gente vê até a aparência do All For One, que provavelmente é a aparência do personagem que lutou contra o All Might e teve seu rosto desfigurado. E a gente consegue ver a sua forma, o seu rosto, a sua face pela primeira vez de uma forma antiga. O seu corpo daquela época que lutou contra o Endeavor, ele estava naquela aparência nova. Mas agora ele estava provavelmente numa aparência mais avançada através da idade, até lutar contra o All Might e ter o seu rosto desfigurado. Mas tudo estava no controle do All For One durante todo esse tempo. Shigaraki esteve dançando na mão do vilão por todos esses anos, em um dos capítulos mais reveladores de Boku no Hero. E aqui, mais uma vez, o seu Kohei está jogando seguro. Um plot que já era previsto há mais de 200 capítulos foi concretizado, onde All For One apenas manipulou o Shigaraki como sua marionete. Como eu sempre falo aqui pra vocês, se você é um fã de Boku no Hero, que você lê com atenção a história e você não é um emocionado, olha que eu tô falando com prioridade, hein? Eu tô falando com prioridade porque eu sou emocionado. Mas se você não é só um emocionado e você tenta analisar parte por parte do mangá, você já tinha previsto, você provavelmente já teria previsto de que o Shigaraki não seria o vilão final. Isso já estava sendo concretizado, já estava sendo amarrado há muito tempo. É aquela situação. É impactante? Claro que é, mas para um leitor atento de Boku no Hero, que não fica reclamando o tempo inteiro das coisas do mangá, era algo previsível. Porque, mais uma vez, o Kohei está jogando seguro. Mais uma vez, o autor de Boku no Hero está jogando seguro naquilo que a fandom já estava de olho. Por isso que muitas teorias que ainda existem na fandom e não foram concretizadas ainda podem acontecer. Porque o Kohei está nesse jogo para criar sua história para seus fãs, e não para nos surpreender. Essa reta final eu já tô acertando muita coisa aqui do que vai acontecer só de ler a história com um pouco mais de atenção, só de observar alguns quadros a mais, analisar alguns contextos a mais e tudo isso para pegar a visão do que o Kohei vai fazer com cada um dos personagens, qual o destino de cada um dos personagens. Isso de uma forma muito inevitável está acontecendo, principalmente agora com o Shigaraki. Vemos Shigaraki se desintegrando no mundo imaginário e All For One apenas dizendo que ele aniquilou a mente de Shigaraki. Ele planejou jogar essa carta depois que ele capturasse o One For All, mas estava tudo bem. Shigaraki está completamente desintegrado em meio a várias memórias de caos e destruição que ele havia causado durante todo o mangá. O All For One apenas grita: agora desapareça! Vemos o jovem Izuku sem braços sendo projetado para fora do mundo invisível e de volta ao mundo real. Deku comenta que Yoshi não está mais lá e assim vemos uma grande explosão acontecendo no lugar. Assim vemos o Shigaraki emergindo no meio da fumaça e ele diz que seu plano de médio prazo não é mais viável. E vemos que All For One agora tem um controle total sobre o corpo do Shigaraki. Ele diz que os ataques psíquicos que recebeu no outro mundo tiveram repercussões em seu corpo físico. Conforme ele caminha, vemos que ele se parece quase com a forma esquelética do All Might, de tão acabado que está. Mas de alguma forma, ele faz uma mão brotar da sua boca da mesma forma como o Shigaraki fazia, da mesma forma como o Shigaraki ficava com as mãos dos seus pais. Ele menciona que a desintegração da individualidade relacionada à raiva e o ódio também desapareceram. E ele declara que Tomura está finalmente morto, que o receptáculo que ele vem construindo há anos está arruinado e que seu irmão mais novo também não está mais lá. E aqui tem uma coisa interessante. Repare que o All For One fala que o Tomura foi embora, mas em nenhum momento ele fala do Tenko. Ou seja, mais pra frente isso pode ser um contorno para fazer o Tenko finalmente assumir o controle do corpo. Já que, como eu expliquei aqui pra vocês, Shigaraki era mais uma personalidade dentro do Tenko. Era aquele que estava controlando o corpo de uma forma que pudesse proteger o Tenko, a personalidade do Tenko que estava dentro do corpo do Shigaraki. E agora
a batalha vai ser o Tenko expulsar o All For One de dentro do corpo. Vemos o Izuku e ele está deitado no chão falando baixinho sobre o All For One, mas o vilão ainda continua lhe ignorando. All For One diz que seguirá em frente com o seu objetivo final de conquistar o mundo, mas Izuku diz que nunca o deixará fazer isso. Quando ele vai ficar de pé, quando ele vai começar a lutar para ficar de pé, o Deku tem dificuldades para apoiar seus braços no chão, perdendo completamente o equilíbrio. Deku então revela-se estar sem os seus dois braços, em um quadro extremamente absurdo, em um gore onde o Correi sempre nos surpreende de forma bizarra. All For One diz que Izuku também não saiu ileso. Izuku tem flashbacks e diz que não acabou aquela batalha e ele não vai desistir. Os flashbacks na qual a gente observa o Deku são da forma como, durante todo o mangá de Boku no Hero, sempre os braços do Deku foram visados a serem destruídos. Correi brincou com isso durante todo o mangá, que o Deku ia perder os braços, e ele já era para ter perdido em Jakku, e o Correi deixou barato. Por tudo aquilo que o Deku fez com seus braços lá na batalha do Shigaraki em Jakku, já era para o Deku ter perdido os braços naquela altura do campeonato. Então, ter perdido agora é simplesmente uma consequência de vários fatores, de vários pontos específicos, para realmente concretizar a forma temerosa de como o Deku deveria ter prosseguido desde lá até este exato momento. Mas antes tarde do que nunca. All For One então caminha na direção do Deku e diz que costuma-se dizer que as pessoas ficam mais fortes quando perdem alguma coisa, mas o Deku desde o início não tinha nada. Veja onde ele havia chegado agora. Assim, All For One se prepara para lançar um ataque contra o Izuku. Deku não tem mais como se defender. De repente, All For One é completamente enfaixado e vemos que Zero chega. All For One então justifica que não havia sentido a aproximação de Zero porque ele era insignificante comparado a Izuku. Ele manda para trás como se fosse nada. Zero tranquiliza Izuku e diz que eles finalmente chegaram. Ojiro e Sato chegam para lutar também contra o All For One. Os dois fazem um combo perfeito e mandam o vilão para longe. Meu Deus! O dia do Ojiro e do Sato chegou. Eu vivi para ver eles brilharem no mangá pelo menos uma vez. Quem é fã aqui do canal já há muito tempo sabe o quanto eu esperei para que o Ojiro tivesse algum destaque na história. E eu acredito, creio eu, que esse momento chegou. Não sei, eu posso esperar tudo do Correi, mas pelo menos ele vai ter um grande destaque. Os dois vão ter um grande destaque agora para lutar contra o All For One. E pelo que parece, o Correi cortou o núcleo do estádio e trouxe toda a galera de lá de volta para a batalha contra o All For One. Isso vai dar um foco melhor para os personagens. E para bons entendedores de referências, um portal se abre à esquerda de Izuku, enquanto ele pede desculpas para Deku sobre terem chegado atrasados. Deku fica feliz que todos eles estão seguros e vemos que Aizoa Sensei está saindo de dentro de um portal criado por Kurogiri. E eles estão prontos para acabar com essa luta. Quem aí se lembra daquela carta do Correi no anúncio da saga final de Boku no Hero? Lá tínhamos um destaque dado tanto para o Shoji quanto também para o Zero. Vimos um puta destaque que o Shoji teve na sua forma incrível ali na batalha contra o Spinner. E agora chegou a vez do Zero finalmente. Sei que o Correi não é de matar seus personagens principais, mas se tiver alguém para morrer, para causar impacto na história nessa reta final, essa pessoa, esse personagem tem que ser o Zero, para mostrar que ninguém luta contra o All For One e pode sair 100% ileso. E a chegada deles para lutar contra o All For One encurta o núcleo do estádio, graças a Deus. Eu sinceramente já estava esperando que o foco no Sato e no Ojiro fosse zero nessa saga, ou neste pequeno núcleo no estádio. Quando o núcleo fosse pro estádio, o desenvolvimento seria focado no Zero, da mesma forma como foi do Shoji, e tudo seria resolvido ali em questão
de rapidez. Mas o Correio decidiu cortar isso e deixar os 3 personagens para lutar contra o All For One. Isso foi uma boa levantada de bola na moral deles e essa era uma coisa que eu não estava esperando. E com a chegada de todos do campo de batalha agora, mostra que finalmente Aizawa alcançou a mente do Shirakumo. E agora as coisas vão mudar. Mesmo o Deku sem os seus braços, provavelmente todos os alunos podem se reunir ao lado dele para lutar contra o All For One. Eu vejo muito todos os alunos se juntando para lutar contra o All For One. Mas isso também é caminho para trazer outra personagem à tona. A Eri, que já queria ter chegado onde o Deku está. Nós sabemos que a Eri ainda não está com seus poderes totais, o que pode dificultar um pouco as coisas para eles. Mas pelo tamanho do seu chifre, ela já está quase alcançando a forma final da sua habilidade para ativar o seu poder. A questão é o que o Izuku vai escolher? Curar o seu corpo ou rebobinar o Shigaraki? Isso vai ser uma das coisas que mais vai pesar em sua cabeça. Ele ouviu tudo que o All For One falou. Tenko foi manipulado desde pequeno, nunca teve escolha de nada. Isso é enfatizado nas falas do All For One de que Shigaraki nunca tomou uma decisão sozinho. Até mesmo seus amigos, quem lhes apresenta ou quem faz eles se aproximarem ainda mais é o All For One. Com certeza, o Deku vai querer rebobinar o Shigaraki para que ele tenha uma chance de viver. Ele foi feito de uma marionete pelas mãos do All For One e acabou sendo destruído no final de tudo. Nunca sequer foi destinado a ter uma vida própria, não podia brincar de super-herói, não pôde ter uma família. Até o seu nascimento foi manipulado pelo vilão. Tenko dançou na mão do All For One por todo esse tempo e agora Deku é o único que pode salvá-lo. Por outro lado, como Deku pode salvá-lo se a Eri precisa rebobinar o Tenko e não terá mais os seus braços para lhe ajudar? A situação do Izuku é desesperadora e eu curti isso pra caramba, porque nenhum herói do jeito que está pode dar cabo do All For One. Deku vai ter que escolher o que precisa ser feito e finalmente teremos um plot digno para o fim de Boku no Hero. Um sacrifício de não poder recuperar os seus braços para dar uma vida ao Shigaraki, uma vida decente ao Tenko. Eu acredito que é uma boa escolha para o maior herói de todos os tempos.